É, bom dia, gente. Realmente um privilégio, um prazer estar aqui. Eu estou muito contente, muito orgulhoso, muito feliz mesmo. Meu nome é Marçal Branco, eu sou hoje coordenador do curso de Jogos da Universidade Fevale, que é aqui pertinho, né, 2 horas e meia daqui, em Novo Hamburgo. E nós temos há 4 anos o privilégio, né, de estar quase 4 anos ensinando pessoas a fazerem jogos. Isso, para mim e para muita gente que está lá na Fevale, é uma coisa realmente preciosa. O que nós estamos fazendo lá é uma coisa que a gente acredita e que a gente tem visto mudar de fato hoje, né? Não como a Zilda falou, não no futuro, mas mudar hoje a vida de bastante gente de uma maneira interessante. Nós acreditamos em sonhos de futuro, nós acreditamos e nós estamos trabalhando para isso. E, evidentemente, nós fazemos jogos. E, para a gente, a estrada, o jeito que a gente vai pavimentar essa estrada que vai chegar no futuro, também passa pelos jogos. Então, nós queremos hoje mostrar aqui alguma contribuição que a gente pode dar, do que a gente sabe fazer para construir o futuro. A gente está chamando aqui, qual é o nosso futuro? A gente acha, hoje, que a gente está nomeando isso como jogos de sentido. Eu vou tentar explicar de uma maneira mais breve. Eu sou também pesquisador, né? Então eu tenho uma tendência a ser enrolado, né? Pesquisador sabe falar de um jeito estranho, né? Então eu vou tentar ser bem direto. Eu vou falar de games, né? É isso. Vocês conhecem games? Conhecem o Mario? Vocês conhecem o Mario? Qual Mario? Então, quando a gente pensa em games, a gente normalmente pensa um estereótipo, né? A gente tem um estereótipo de games, né? Esse estereótipo normalmente são Mario, Kratos, Adventures, Medal of Honor, shooters, é tudo muito bacana. A gente pula, a gente atira, a gente faz um monte de coisa legal. É bacana e todos nós gostamos e amamos esse negócio. É bacana. Agora, eu quero mostrar para vocês que quando a gente recebe os alunos, a gente quer mostrar para eles que games são muito mais que isso. Gente, games, isso que a gente tem aqui na indústria do entretenimento, são 65 bilhões, é um tamanho de uma indústria monstruosa, é uma pequena parte que está começando a aparecer e está começando a ser usada em coisas que vocês, nós nem entendemos como jogos, porque jogos não são apenas um produto. Temos produtos aqui, mas jogos são linguagem. E o que é uma linguagem? Maneiras de estruturação para que a gente possa passar um comunicado, um sentido para as outras pessoas. O que nós fazemos é comunicar. O que os jogos fazem é passar um sentido. Que tipo de sentido, que tipo de coisas nós, né, optamos por escolher. Então, eu quero dizer que jogos são mais que entretenimento. Eu vou botar alguns exemplos que hoje, não é futuro, hoje, todos nós, mesmo sem querer, somos expostos e usamos nos mais diversos arranjos produtivos. Hoje, jogos são usados para treinamento de pilotos, seleção de soldados, marines, qualquer tipo de soldados, astronautas, prevenção de acidentes, simuladores de todos os tipos. Gente, nós aqui, nessa sala, hoje, usamos quase que diariamente tipos de simuladores. Quem faz esses simuladores são pessoas que pensam games. Marketing é evidente, né? Os jogos entregam um tipo de experiência que é de outra ordem, né? De outra natureza. E tratamento de saúde. Vocês sabem que pessoas que têm câncer, ao serem expostas a conteúdos de jogos que são pensados para pessoas que têm câncer, têm um percentual de melhora, de resposta ao tratamento de cerca de 30%. É uma coisa escandalosa. O que é escandaloso? É escandaloso que a gente não tenha mais disso. Isso é escandaloso. O que nós tentamos fazer na Universidade Fevale é, gente, acorda, isso aqui é muito mais legal do que só jogos de entretenimento. E eu retorno ao meu parênteses, jogos de entretenimento são muito legais, fecho meu parênteses. Eu estou falando que jogos são, talvez, a mais poderosa ferramenta tecnológica criada pelo homem para ensinar coisas. E por que eles não estão dentro das nossas salas de aula? Essa é a nossa pergunta, essa é a nossa proposta. A gente está tentando formar seres humanos e cidadãos que realmente entendem isso, essa questão, como o DNA do seu fazer. Então, fazemos jogos, fazemos todos os tipos, e o que a gente pode fazer com isso? Eu vou fazer um pequeno parêntese. O Universo Jovem, né, da MTV, saiu agora há uns 3 meses, diz que 60% dos brasileiros são jovens, até 30 anos. Desses 60%, então a gente tem um universo de 120 milhões de pessoas. Desses 60%, mais ou menos 70 milhões, são jogadores regulares. Gente, 70 milhões de pessoas no nosso país. Regulares. Não é que eu jogo de vez em quando. Eu jogo regularmente, algumas vezes por semana ou por dia.
Quem são esses caras? Todos nós. E aí, eu fico pensando, o que 70 milhões quer dizer? Quer dizer que 2 vezes a Argentina são jogadores regulares. E eu estou pensando só em jovens. Porque não são só os jovens que jogam. Agora, é uma Argentina, 2 Chiles e alguns Uruguai. Isso é fantástico. E esses caras jogam regularmente. Olha só, a gente tem que pensar nisso. Eu vou dar uma ida para o lado. Eu vou falar um pouco, bem pouquinho, tá, da geração Z. Falo um monte de coisa da geração Z, né? Os psicólogos, os pedagogos, os sociólogos. Então, a geração Z é conectada, ela está lá, ela faz e ela é multitarefa, né? E eu vou botar né? Eu quero questionar algumas coisas. Essa questão da multitarefa. Eu sou um cara, é muito número, né? Eu sou talvez geração Y, M, eu sei, não sei o que eu sou. Mas eu sou uma geração, né? E eu, Y, todos os dias recebo Zs para a sala de aula. E eu abro a porta e os Zs entram, né? E eu, Y, dou minha aula Y explicando para eles. E eles são multitarefas. O que eu penso? Tudo que eu falar, ele está me absorvendo. Mas, ao mesmo tempo, ele está absorvendo outras coisas. Seja lá o que for. Eu não gosto nem de saber o que estão acessando na internet naquele momento. Mas aí, sim, eu dou aula de desenho. Olha que bacana. Cara, para te fazer um retrato, é o primeiro semestre, os caras não sabem desenhar. Para te fazer um retrato, tu tem que começar das pontas para o meio da folha. Não interessa por quê, mas eu digo isso. E eu repito, porque é importante que ele entenda. Da ponta para o meio da folha. E o cara está ali, e ele é ligado, ele é multitarefa. E eu falo isso 18 vezes. Ok, façam agora, peguem sua folha e comecem. E eu começo a circular. E aí o cara está, cara, tu está fazendo no meio. Por que era para fazer da ponta, professor? O que eu estou falando é o seguinte, eles são multitarefas, assim como a maior parte de nós. Eu estou questionando qual é a qualidade dessa multitarefa. Qual é a porcentagem de qualidade de coração que a gente está colocando na nossa multitarefa? O que eu estou dizendo é o seguinte, a geração Z, Y, N, F, G, tá, ainda não está preparada para lidar com as tecnologias. Não se iludam quanto a isso. Quando a gente recebe gamers que jogam desde pequeno, eles não estão preparados para lidar com tecnologia. A gente tem que mostrar o caminho. Essa é a nossa proposta. Por que eles não prestam atenção em mim? Bom, claro, tem coisas muito mais interessantes na internet do que olhar um professor bagiense falando bobagem. Bom, então eu respeito isso. Agora, a gente adota no curso de jogos, esse é o nosso mote. A vida é mais interessante que as aulas. A gente começa a dar aula sabendo que tem coisa muito mais legal para fazer. Porque cada um tem um jeitão, ele vai gostar de outras coisas. Alguns, a coisa mais legal é estar na aula, mas essas são exceções. Games são linguagens, não são só tecnologia. A gente pega dos games o seu DNA, a espinha dorsal, o que faz do jogo ser uma coisa bacana, legal, sedutora e matadora para uma pessoa. E a gente coloca isso dentro de uma sala de aula, e isso não tem nada a ver com tecnologia. A sala de aula pode estar vazia, e nós transformamos ela em um espaço de jogo. A questão é, como nós fazemos isso? A gente tem uma série de propostas. Então, a gente faz muito game, né? A cada semestre saem 30, 40 games lá. Mas a gente também tem uma produção teórica em cima. Eu vou mostrar para vocês um jeito fácil de falar coisas que a gente consegue aborrecer os outros com 500 páginas para explicar. Então, para isso, eu vou trocar os nomes dos conceitos e eu vou falar. A primeira coisa que faz parte do DNA dos games é poder. O que é o poder? Por que eu vou jogar o troço? Porque eu sei que, ao jogar, eu vou conquistar alguma coisa e essa coisa vai fazer diferença quase que imediatamente. Então, eu conquistei uma espada mágica. E aí, ao ter a espada mágica, eu faço o que eu preciso fazer, matar, decapitar, mutilar, as coisas naturais, né, de maneira mais eficiente. E o que acontece? Imediatamente. Aí, eu chego assim, esse não é o ensino. Isso vai ser importante para ti. Quando, Sor? Quando tu estiver lá no mercado. Quero que seja importante agora. Eu quero beijar alguém, eu quero dormir com alguém, eu quero conseguir um emprego agora. Então não me fala isso, cara, eu não estou interessado nisso. Então, se eles têm um problema para, né, essa questão de multitarefa não está também resolvida, por outro lado, nós temos a obrigação de mostrar para ele que não é perda de tempo estar dentro da sala de aula. O que eu estou mostrando em poder? Eu vou dar um exemplo prático. Vocês conhecem Harry Potter, né? Quando a Hermione, né, eu adoro a Hermione, sou apaixonado por ela, ela entra dentro da sala de aula e por que ela entra tão entusiasmada? Porque ela sabe que
Ao entrar, ela pega sua varinha mágica e no máximo treme alguma coisa aqui. Mas quando ela sair de lá, aula de feitiço 1. Quando ela sair da aula de feitiço, quando ela pegar a varinha, alguma coisa muito mais interessante vai acontecer. Então, ela ganhou poder, e esse poder é já imediato, faz diferença na vida dela. Os games operam sobre essa lógica. Bom, eu vou mostrar um exemplo agora prático do que eles fazem lá. Essas são cenas fortes, não faço em casa. Eu quero dizer que o exemplo que eu vou mostrar aqui é trivial. Não é nem o mais interessante, nem menos interessante. É o que a gente tem normalmente. Olha, assusta, né? Eu sou professor de desenho. Esse cara que chegou lá, ele não sabe desenhar. Nunca desenhou. Aconteceu com ele o que acontece com quase todos. Aos 10 anos, 11 anos, a pessoa para de desenhar. E a percepção, os construtos de percepção visual dele ainda estão lá aos 10 anos. Isso não é grave, é fácil de resolver. Mas as pessoas dizem, não, eu jamais vou aprender a desenhar. E aí, o que eu faço? A gente tem a terapia do gelhaço, né? Eu sou pagiense, né? Cara, eu não vou te ensinar aos pouquinhos. Tu vai fazer isso aqui que é o mais difícil de primeira. Tá? Porque assim, tu já nasceu morto mesmo, vai ficar horrível. Então já faz isso. É assim mesmo. E eu dou um retrato para os caras fazerem. Não é desenho livre. Não, retrato, cara. Tá, Soras, mas tem que ficar igual? Claro, cara, é um retrato. E fica horrível. Eu não quis, infelizmente, eu não, tinha um desenho ainda mais bacana que esse aí, mas esse aqui é o desenho da segunda semana de aula. Uma aula tem 3 horas, né? Então, na segunda semana ele fez esse desenho. E ele não gosta de desenhar, porque se eu não sei fazer, eu não gosto, é um porre. Porque eu sei que aquele tempo que eu vou despender ali não vai me levar a nada, o resultado vai ser terrível, eu sei disso. E aí eu peço para o cara desenhar e ficar 3 horas desenhando. Ele quer fazer qualquer coisa, ele quer lixar o cotovelo, mas ele não quer estar ali. 3 semanas depois. Gente, tecnicamente o desenho não está bom. Mas esse cara não tem como não ver o que aconteceu aqui. O que a gente está falando? Cara, professor, eu não gosto de desenhar. O que eu vou dizer? Vai ser importante para o teu futuro? Não. Cara, tu vai aprender a desenhar nas próximas semanas. E sabe por que vai ser legal? Porque tu vai mostrar para tua namorada e ela vai achar que tu é o máximo, mesmo sendo um imbecil. Poder, gente. Nós precisamos mostrar que ao entrar em sala de aula, o cara ganha poder. Games. Isso é games, tá? Bom, uma coisa que faz também a base dos games, do game design, é objetivos curtos. Cara, é agora, aqui, desse jeito. No momento, eu aprendi, eu fiz o feitiço. Senão, não tem como. Por quê? Quando o cara tem objetivos curtos, eu posso entregar para ele a satisfação. Aí vocês pensam, lá vem aquele cara dos ratinhos e do queijo. Tu dá um queijinho, o ratinho aprende o lugar. Cara, é muito mais complexo e interessante que isso. Né? Então, a gente entrega uma satisfação, só que essa satisfação ela é tautológica, porque o cara quer e ele quer mais, e ele vicia nisso. É muito pior que qualquer droga. Quando a gente realmente consegue perceber como o conhecimento faz diferença, porque se não fez, cara, que droga é essa? Então, se ele percebe que o conhecimento faz diferença, gente, não tem mais volta. A gente começa a vender muito melhor para ele. Tá, agora eu não vou te dar de graça, eu vou vender. Sabe? Porque é isso, é um vício e a gente não para. Bom, a gente chama... Eu vou passar aqui, senão não vai dar tempo. Esse desenho aqui é a 5ª semana. Gente, alguns não conseguem, porque esses que não conseguem, conseguirão na 8ª semana, na 10ª. Agora, o que é importante é o seguinte, eles se dão conta, todos, que eles conseguirão. Basta continuar. Por que os games mostram isso? Porque quando o cara joga, ele sabe que é feito para ele ganhar o jogo. E se ele morrer, ele vai de novo. Quando o cara se dá conta que 3 semanas fazem essa diferença, me dá aqui, eu vou fazer esse desenho. Senhor, estou gostando de desenhar. Gente, eu me comovo com isso. Porque a gente vê esses caras aprendendo, porque não é o desenho que é importante. Ele se dá conta que o mundo está feito ali para ele. O nosso cérebro foi feito para isso. Nós somos máquinas de incorporar coisa. E a gente tem que só mostrar para eles que tem um sentido. Tá? Por que vale a pena perder aquele tempo ali? Então, a criação de sentido é o que a gente precisa fazer. Quando a gente está num game, o que o gamer faz? Ele sabe exatamente o que ele precisa fazer naquele momento para chegar num objetivo.
Então, ele nunca está perdido. Eu estava conversando, muitos dos nossos alunos adoram aula de filosofia. Tá, e isso é estranho, porque não é comum. Mas por quê? Porque a gente consegue resgatar imediatamente o que ele está discutindo dentro de um processo de game design. Gente, isso não tem preço. Mastercard. Tá? Não tem preço. Não tem preço. E aí, pô, que legal, né? Eu estou discutindo Nietzsche, né, professora? Super legal. Aí eu coloquei esse personagem aqui agora. Tá? Gente, isso faz diferença, porque se não fizer diferença, por que a gente está falando sobre isso? Né? Então, tem que dar sentido. Eu vou mostrar aqui, para finalizar, esse jogo aqui está sendo produzido por ele. Gente, esses caras aqui que estão fazendo esse jogo, que funciona, não é só uma tela, eles não sabiam desenhar, animar, programar, fazer nada há 2 anos atrás. E eles estão fazendo um jogo quase com qualidade AAA. E se não for qualidade AAA, eles vão pensar, me dá mais um tempinho e eu chego lá. Esse jogo aqui é um jogo para prevenção de acidentes, 12 a 16 anos. Tá? É caro, né? Depois que o cara tem um acidente é caro. Agora, a prevenção não é cara. A gente quer botar isso como política pública. A gente vai fazer... Esses meninos estão fazendo esse tipo de jogos porque vai fazer diferença. E o que eu quero falar de sentido? A gente tem que mostrar para ele por que diabos eu estou fazendo isso e não outra coisa. Eu gosto de World of Warcraft. Eu também quero atirar em gente, tudo. Não, mas eu quero fazer esse jogo aqui, sabe por quê? Porque esse jogo chamou tanta atenção, é um dos exemplos, um dos projetos dos muitos que a gente tem. Ele chamou tanta atenção que nós fomos convidados para ir ao Senado mostrar para senadores e congressistas o que isso está fazendo. E um senador vem à Fevale para falar com os caras, não comigo, com os caras. Parabéns. Gente, e nessa hora, a gente até desacreditado em política, às vezes, não devia, mas às vezes a gente é... Nessas horas, a gente estufa o peito e diz, cara, e eu que fiz? E eu vi esses meninos com o olho brilhando, pensando assim, ó, esse parabéns diz o quê? Tu pode, tu vai e tu é importante para o país. No outro dia, os nossos laboratórios encheram de gente, porque eu quero fazer esse jogo para fazer prevenção de acidentes, e eu quero ajudar, eu quero fazer diferença. Então, sentido, isso faz diferença. Bom, eu quero, só encerrando, 0. Eu quero encerrar com esta palavra, entusiasmado. Entusiasmo vem do grego. Todo mundo cita os gregos, eu não sei porquê. Até parece que eles eram uma nação bacana. Entusiasmo em grego são 2 palavras, significa estar cheio de Deus em si. O que é bacana, eu acho isso lindo, lindo mesmo. Estar cheio de Deus em si, quando a gente está cheio de luz e cheio de Deus, não tem obstáculo, tem game. Cara, eu quero um obstáculo porque eu vou passar em cima de ti até morrer. Muito obrigado.